Sejam muito bem-vindos, futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você fazer a sua primeira cerveja na cozinha da sua casa, aquela cerveja única que você não encontra em mais lugar nenhum do mundo, só na cozinha da sua casa. Eu sou Frederico da Fonte, sou cervejeiro caseiro e o tema de hoje é Eu não sei por onde começar. A gente vai falar como você pode começar a se tornar um cervejeiro caseiro. Vamos falar aqui, eu não vou falar como você vai começar a ser um entendedor de estilos de cerveja e tal. Não, você vai ser um entendedor. Como você começa, quais são os primeiros passos para você ser um entendedor do método de como fazer cerveja na cozinha da sua casa. Eu sou cervejeiro caseiro, faço no método All Grain, eu faço aqui na cozinha da minha casa. Como é que eu faço isso? É no meu fogão 4 bocas, com utensílios triviais, utensílios simples, é com panelão, né? Já falei aqui várias vezes, é com caldeirão hoteleiro, né? De fazer comidas, feijoadas, caldeirão se você quiser fazer cerveja para 10 litros, é um caldeirão de 18 litros mais um de 11 litros, e se você quiser fazer 20 litros, é um caldeirão de 32 litros mais um de 26, que você encontra na feira da sua cidade, certo? Então é na cozinha de casa, para fazer no método All Grain. O que é o método All Grain? Você usa todos os ingredientes para você fazer uma cerveja sem atalhos. Por exemplo, existe o extrato de malte. O que é o extrato de malte? É como se a pessoa fizesse a primeira etapa da cerveja e ela processasse e vendesse aquilo ali em formato de pó. Aí você só usa aquilo ali na segunda etapa, vamos dizer assim. É como se fosse o... Eu gosto muito de fazer comparações para as pessoas entenderem melhor. É como se fosse o tempero do miojo, sabe? Aquele pó. Ali aquele pó é para trazer um sabor de galinha caipira, um sabor de carne, mais ou menos, né? Um sabor do que seja. Aquilo ali é uma coisa processada para imitar o sabor, para facilitar. Lembrando que o miojo ele é feito em 3 minutos, não é isso? Então, o método All Grain é o método completo, onde você vai ter... você vai passar por todos os passos, você vai ter controle total sobre a cerveja que você está fazendo, certo? Então, aqui eu vou falar sobre os passos para você ser um cervejeiro na cozinha de casa, sem precisar ter uma fábrica, interditar um cômodo, alguma coisa assim em casa, é na sua cozinha, certo? No método mais completo de todos, que é o método All Grain. Isso tudo para ter os mais de 150 estilos de cerveja disponíveis aí na sua mão, ou um estilo que você queira inventar, porque cervejeiro caseiro também inventa o estilo que ele quiser, tá certo? Então vamos lá, antes eu queria pedir para vocês curtirem, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas entendam como é você dar o primeiro passo para ser cervejeiro caseiro, certo? Para que mais pessoas tenham essa oportunidade de entender. Então curte, compartilhe para que esse vídeo vá para mais pessoas e elas aprendam mais também, como você está aprendendo aqui comigo, beleza? Então, no tema de hoje eu criei um passo a passo mais estratégico, não é aquele passo a passo mano a massa, é mais para você mentalizar, para você entender o que é ser um cervejeiro caseiro e como você pode começar, certo? O que é ser um cervejeiro caseiro? É você ter o poder de fazer a cerveja que você quiser, certo? De maneira simplificada, na cozinha da sua casa, repetindo tudo que eu já falei, certo? Sem interditar cômodo, você vai fazer sem precisar ter um quartinho para isso, tá? E você vai fazer a cerveja que você quiser. Você precisa entender que o processo, ele dá trabalho, ele é trabalhoso, mas não deixa de ser um processo divertido. Por quê? É como se você criasse, como se você fizesse um evento para você fazer a sua cerveja em casa. Por exemplo, aqui eu sempre trago, as últimas vezes quem está vindo é Rafael, toda vez fazer comigo, e sempre traz uma cerveja, sempre traz um tira-gosto, né? A gente faz escutando uma música, se divertindo e fazendo cerveja. E o melhor, no final das contas, a gente vai ter o nosso prêmio, que vai ser a cerveja que a gente fez, que a gente sentiu os cheiros do lúpulo, os aromas, tudo mais, ali na hora que estava fazendo cerveja, e
a gente depois no final tem o nosso prêmio, que é a cerveja, que a gente vai oferecer, vai surpreender nossos familiares e amigos depois, para dizer, ó, fui eu que fiz isso aí. Aí a pessoa vai ver, como assim? Uma cerveja alcoólica, e como é que dá para fazer cerveja em casa, tal? Dá, com certeza dá. Inclusive a gente fez uma Black IPA, foi a última que a gente fez, ela tá preta, tá com um sabor bem forte. Ela está agora carbonatando, o trabalho já finalizou. Agora é esperar uma semaninha para abrir a primeira, para ver se carbonatou direito e correr para a galera, né? Provar, né? Pegar a recompensa, ver se ela tá boa mesmo. Eu nunca tomei uma Black IPA. Eu provei um pouquinho desse líquido, né, do mosto, ontem mesmo, quando eu estava engarrafando. E ela tá assim, ela tá bem amarga e tá com um sabor bem forte, sabe? Vamos ver se ela vai ficar saborosa mesmo. Tô achando que ela vai ficar parecida com a Stout que a gente fez. Ela ficou com bem gosto de café. Eu acho que ela não vai ficar com tanto gosto de café, mas vai ficar com um gosto forte. Eu acho que ela vai ficar com um gosto forte, sim. Né? Vamos ver. Pronto, ser cervejeiro caseiro é isso. Eu não sei qual é o sabor da cerveja que eu fiz, porque eu nunca fiz essa cerveja. Eu nunca tomei uma Black IPA na minha vida. Eu achei bonito. Caramba, eu gosto de IPA. Eu gosto de cerveja escura. Vamos fazer uma Black IPA, né? Então, eu estou falando isso porque eu estou contando minha história. Por quê? É para você entender o que é ser um cervejeiro caseiro. É você dizer, ah, não, eu quero fazer uma cerveja de trigo, eu gosto de cerveja de trigo, eu gosto de uma Weiss. Aí faz, né? E prova, aí depois, aí você bota cimento de coentro na sua Weiss para, você faz a sua receita, você pega uma receita na internet. Então, o primeiro passo, o que é? É você ter todos os 150, mais de 150 estilos na palma da sua mão para você fazer a cerveja que você quiser. E não pense que você vai ter mais trabalho de um estilo para o outro, não. O trabalho é o mesmo, praticamente o mesmo. Vai mudar um pouco de lager para ale, certo? A gente tem duas famílias de cerveja, as lager e as ale. As lager, elas são de baixa fermentação, ou seja, as leveduras elas trabalham mais devagar, então o processo é maior. Se a gente, numa ale, a gente fermenta mais ou menos 7 dias, 10 dias, numa lager a gente vai fermentar 14 a 20 dias, né? A diferença é mais ou menos essa aí, mas assim, na hora de fazer, o dia de fazer uma lager e o dia de fazer uma ale é praticamente a mesma coisa, você só vai botar os ingredientes corretos para o estilo que você quiser. Então, se você quer fazer qualquer estilo, você vai poder fazer qualquer estilo, você não vai precisar trabalhar mais por isso, beleza? Então, a gente começa com você, primeiro, você precisa querer ser um cervejeiro caseiro, você precisa querer provar sabores diferentes, tá? Você precisa ser curioso, ter a vontade de provar cervejas diferentes. Isso, para mim, é ser cervejeiro caseiro, para mim. Por quê? Eu acho que muita gente tem na cabeça que ser cervejeiro caseiro eu vou ficar fazendo a minha lager, eu vou ficar sendo tão bom que eu vou aprender a fazer uma Heineken na minha cozinha. Mas a gama de cervejas que existe é tão grande que você ficar indo para uma lager, por exemplo, que a Heineken é uma lager, você ir para uma lager que você é boa, muito boa, mas você pode ir no supermercado e comprar R$5, é muito fácil de comprar, né? Tem de rodo, Beck's, Spaten, Skol, o que for, tem de rodo e de preço barato de se comprar. Então, para que você vai ter esse trabalho para ter um sabor que você conhece? Para mim, não faz muito sentido. Então, eu já estou dizendo para você, se você quer ser cervejeiro caseiro, para fazer a cerveja que você toma no dia a dia, eu acho que não vale a pena. Eu já digo logo, eu acho que não vale a pena. Porque cerveja não é caro, não é uma coisa, não é um troço caro. Eu não estou pagando R$20 para uma lata de Heineken e eu vou produzir uma gastando R$3. Vamos supor, eu acho que gasta mais ou menos isso, uns R$3 em uma lata, você gasta. Eu estou falando que eu vou gastar R$3 numa lata e eu posso comprar uma lata a R$5. Entendeu? E para eu chegar no sabor de uma Heineken, eu posso chegar até num sabor melhor. Mas já temos sabores bons, certo? Então, para você entender o que é ser um cervejeiro caseiro, na minha concepção, é você querer provar sabores completamente diferentes, sabores que você não encontra em lugar nenhum e sabores que você tem o poder de escolher, de fazer o seu sabor, beleza?
entendido mais ou menos o que é ser um cervejeiro caseiro, vamos para os passos mais concretos, certo? Você vai precisar de um planejamento. Para tudo a gente precisa planejar. Mas para que planejar? A gente planeja para facilitar as coisas. A gente planeja para se estressar menos. Lembrando, isso aqui é um hobby. Isso aqui é para você fazer para se divertir, é para você fazer para se desestressar do trabalho. É para você fazer para você se desestressar da sua família. É para você fazer para ter um objetivo de fazer uma cerveja para determinado aniversário de alguém. Que você diz, prometo fazer uma IPA para você no seu aniversário. Você tem aquele objetivo, você tem aquele desafio, né? Isso mexe com a cabeça. Isso, qualquer atividade que você faz além, você sai da sua caixinha, né? Você exercita o seu cérebro, termina fazendo bem e termina abrindo sua mente. Ter um hobby cervejeiro abre muito a mente. É uma coisa completamente diferente, um vasto conteúdo para você consumir, para você aprender, né? Eu venho aqui falando de cerveja na internet ainda não tem um ano não, eu acho que tem uns 8 meses que eu venho falando de cerveja na internet. E tem tanto assunto a se falar, e tem tanto assunto a se estudar ainda. Tem tanta coisa para aprender, para poder falar. É muita coisa, a parte química que você tem que entrar a fundo. Tem não, mas se você quiser aprender mais, tiver essa paixão, para você entender o melhor o sabor que você quer trazer para a sua cerveja, você vai querer saber como as enzimas trabalham, como a levedura trabalha, o porquê das coisas, ler livro, tudo. É um conteúdo muito grande, porque também a cerveja vem evoluindo desde da civilização. A civilização, o homem deixou de ser nômade para ser sedentário, surgiu a cerveja, né? Então, ela vem evoluindo, graças a Deus, facilitando para a gente fazer até em casa a nossa cerveja. Aliás, as cervejas antigamente se fazia em casa, né? Aí, fábricas e tudo, industrializou, e a gente agora está resgatando. Agora não, cervejeiro caseiro eu acho que sempre existiu. Mas assim, eu desde 2014, né, comecei a fazer em 2014, que trazendo de volta, lógico, com as tecnologias de hoje, né? Hoje a gente usa termômetros para medir tudo. Voltar a fazer cerveja, voltar a ter esse líquido milagroso, como era conhecido na antiguidade, na própria cozinha de casa. Isso é um hobby muito prazeroso. Então, eu estava falando de planejamento. Para você não se estressar com esse na hora de fazer cerveja, você se planeja. E como é que você se planeja? Você primeiro, é simples, planejamento pode ser uma palavra complicada, mas é simples. Planejamento é você marcar, por exemplo, marcar com a sua família, marcar um dia, por quê? Você vai passar 6 horas na cozinha da sua casa, beleza? Então marque, diga, vou fazer tal dia, porque você vai interditar praticamente a sua cozinha por 6 horas. Claro que vai ter momento que vai dar para fazer alguma coisa na cozinha, não é interditar completamente. Mas assim, você vai estar ali trabalhando, você não vai estar com a sua família 100% naquelas 6 horas. Então se planeje, faça um sabadão à noite, que os meninos já vão estar dormindo. Planeja com a família. Deixa a cozinha limpa. É outra coisa. Tem uma aula que eu falo só de planejamento. É mais de 30 minutos falando só de planejamento. Eu vou falar rapidamente aqui. Você tem a sua cozinha limpa, tudo, deixa tudo limpo para estar tudo organizado, para se estressar menos e se divertir mais. Combina com a família, chama um amigo para lhe ajudar, para dividir custo para lhe ajudar. Beleza? Isso tudo aqui, parte do planejamento. E pede a receita antes e, claro, monta o equipamento antes. Você tem que estar com o seu equipamento pronto, né? Depois que você faz a sua primeira, você tem seu equipamento. Mas na primeira, você monta seu equipamento todinho, né? E marca o dia, tá tudo pronto. Receita ali, checklist do que você tem que fazer naquele dia, ali colado na parede. Primeiro, joga água, esquenta a água, bota o malte, tudo. O malte tá moído, moe o malte, sei o que, tal. Checklist para você ir fazendo, olhando, fazendo, principalmente nas primeiras cervejas. É muito importante você se planejar. Vamos dar um resumo geral. Marca o dia, faz os equipamentos, né? Monta o equipamento, escolhe a receita e compra a receita. Deixa a cozinha limpa, começa a fazer a cerveja, beleza? Marcou, chamou um amigo, lógico, né? Para ajudar nos gastos e no dia. Começa a cerveja e vai se divertir. Não se esqueça que isso é um hobby, tá?
se planeja montar equipamento, tá? Ele está dentro do planejamento, mas é uma tarefa que você precisa fazer. Porque eu botei um tópico para montar equipamento? Porque equipamento não é uma coisa simples de como você comprar uma receita. Porque receita, você pede na internet, ela chega, acabou-se. Equipamento, você pode pedir na internet, chegar, acabou-se. Agora vai ser muito mais caro. Você também pode montar o seu. Você pode comprar as panelas que eu te falei, comprar as válvulas esféricas, compra a bazuca, compra todo o equipamento, monta, tá? Ou seja, se você for montar o seu equipamento, você tem a etapa de montar equipamento. Antes de se planejar, certo? Monta esse equipamento. Tem o seu equipamento em mãos e se planeja, certo? Depois disso, você tem que saber quais são os 5 passos da cerveja. Esses 5 passos eu dei numa aula atrás, né? Eu dei, na verdade, uma falando dos 5 passos, depois uma para cada passo, que são, resumidamente, você fazer a braçagem, passo 1, braçagem com recirculação e lavagem. Eu não vou entrar em detalhes disso aí, porque tem aulas inteiras falando só de braçagem, recirculação e lavagem. Mas eu vou falar os 5 passos que você tem que saber, obrigatoriamente. Isso aqui é primordial dos primordiais, isso aqui é para lhe ajudar, isso aqui é para você ter, isso aqui é para você saber, certo? Planeja, vai lhe ajudar. Montar equipamento você tem que ter, lógico, e os 5 passos é o que você obrigatoriamente, você tem que saber esses 5 passos. Então, voltando, primeiro, braçagem com recirculação e lavagem. Segundo, fervura. Terceiro, resfriamento do mosto, certo? Quarto, fermentação, maturação, dry hop, é aquela etapa que ele está lá no freezer e tal. E quinto, engarrafamento com prime, tudo, que é a famosa carbonatação na garrafa. E aí, a minha cerveja, fiz o prime ontem, engarrafei ontem, e ela está carbonatando neste exato momento, a Black IPA que eu estava falando. Então você precisa saber esses 5 passos. E para você ter esses 5 passos na palma da sua mão, você precisa dar o primeiro passo. Como eu dei o meu primeiro passo? O meu primeiro passo foi o seguinte: em 2014, eu comecei a pensar em fazer cerveja, comecei a ficar fascinado pela possibilidade de fazer cerveja em casa, na cozinha de casa. Nesse momento, eu tinha minha primeira filha, eu tenho um casal, né? Aí a minha filha mais velha, minha esposa, eu tinha acabado de ter a minha filha. Ela devia ter uns 3 meses. Eu comecei a conversar com meu primo, Marcelinho, que hoje mora lá em Santa Catarina. E ele falou, rapaz, tem uma galera que está fazendo. E em Recife tinha uma galera que estava fazendo mesmo. Tinha uma galera que tinha muitos cervejeiros por aí. Hoje em dia tem alguns ainda. Mas tinha tem uma loja aqui, ela era uma loja de equipamentos de ar-condicionado, eu acho, que de 5 horas da tarde ela fechava, o cara montava a parede de chopp lá, chamava os cervejeiros locais, botava as cervejas lá para vender. Era muita cerveja diferente, né? Isso aí deu uma esfriada, logicamente, mas foi nessa época, 2014 para 2015, que eu comecei a fazer minha primeira cerveja. Na verdade, eu comecei no final de 2014 e eu tinha uma filha de 6 meses. Para você que acha que não tem tempo, não tem isso não, viu? Não tem isso não. Filha de 6 meses, quem tem filho aí sabe que é pauleira. Mesmo assim eu comecei a fazer. Teve essa não. Foi o ano que eu mais fiz cerveja assim. Eu fiz cerveja todo mês. Então, em janeiro, eu tomei a minha primeira cerveja, certo? O primeiro passo que eu dei foi comprar um kit que eu vi na internet. Naquela época não tinha muita coisa na internet. Só que eu vi um cara vendendo, um senhorzinho vendendo. Era um kit que vinha uma panela de 11 litros, que hoje é a minha panela de fervura, um pó e um pouquinho assim, um tubinho assim, com umas bolinhas, que era o lúpulo, que depois eu fui entender que era o lúpulo, e um pacote de levedura. E uma videoaula, o senhor lá falando lá como era mais ou menos. E aí, para você ver, esse era um passo, é o que eu falei no início do vídeo, que é como se você usasse o tempero do miojo, sabe? Então, é uma etapa que você pula. Essa primeira cerveja que eu fiz foi com extrato de malte,
como se alguém tivesse feito a braçagem, processado, transformado em pó e me vendido já pronto, eu só fazia a partir da fervura. Eu não sabia disso. Quando eu comprei o kit, eu não imaginava o que era isso. Para mim, fazer cerveja era aquilo, certo? Mas qual foi o primeiro passo que eu dei? Vi um kit na internet e comprei, que nem saber, tá? Para você dar o seu primeiro passo, se você acha demais comprar um kit na internet, você monta o seu kit. Como é que você vai montar seu kit? Não é fácil. Mas o que você pode fazer? Você compra uma panela. Você quebra o primeiro passo, que é ter o seu equipamento, em vários pequenos passos. Por exemplo, um passo importantíssimo que é ter equipamentos, eu vou agora quebrar em vários pedaços para vencer essa etapa. O que é que eu vou fazer? Eu vou comprar a minha panela de braçagem, um caldeirão de 32 litros, porque eu quero fazer levas de 20 litros. Mas não só o caldeirão, porque depois esse caldeirão ele pode virar para feijoada, certo? Você compra o caldeirão, compra a válvula e monta, certo? Válvula ali é 2 dedos do fundo da panela e monta a sua panela. Quando você tiver a sua primeira panela, sua panela de braçagem, com a bazuca montada lá, o filtro lá interno montado, aí você não vai querer dar para trás, porque você já gastou ali R$130 mais ou menos, né? Dinheiro de agora 2024, você gastou ali 130 não. Você gastou ali uma panela de 32 é uns R$170 mais ou menos aqui no mercado de São José. E você bota mais os R$30, você gastou já R$200 aí com a sua panela de braçagem. Você não vai querer dar para trás. Mas foi um pequeno passo que você deu. Você transforma grandes passos em pequenos passos para você andar devagar e sempre. Não pare, tá certo? Então, esse foi o primeiro passo que eu dei. O que é que eu quero que você extraia disso aí? Eu quero que você extraia que o primeiro passo, necessariamente, ele tem que ser um passo fácil. Ele tem que ser um passo que não demande muito esforço seu, nem muito trabalho, nem muito dinheiro. Por quê? Porque você está começando ali, você não está sabendo muito das coisas. Claro, se você quiser, não, eu tenho aí R$1.000 sobrando, vou comprar o kit inteiro logo, tem na internet, eu quero. Faça, porque você vai ver aquela gama de equipamentos ali, é lógico, isso é muito melhor. Mas se você quer ir devagarzinho, curtindo, fazendo, aprendendo, dê o passo que você conseguir. Transforme o seu passo grande em um passo pequeno e faça isso. Mas se você quiser ser cervejeiro caseiro, dê o primeiro passo, beleza? Facilite esse passo e dê esse primeiro passo. Então, eu falei aqui como é que se dá o primeiro passo, certo? E contei a minha história. Eu comprei logo um kit, que era um kit que depois eu fui ver que não era o ideal, né? Até porque não estava no preço tão alto, por isso que eu comprei, achando que aquilo era fazer cerveja, porque naquela época não tinha muita informação, como eu falei agora. Não tinha tanta informação. Então, o que é que aconteceu? Eu fiz a minha primeira cerveja, aí disse, quero outra, vou fazer outra. Aí fui lá numa casa de cervejeiros aqui, né? Tinha muita casa não, eu conheci duas, uma ainda existe, que é o que eu compro até hoje. Fui lá, aí eu, rapaz, eu quero extrato de malte. Ele, pra quê? Porque eu fiz uma cerveja com extrato de malte, só. Deixa eu te contar. Aí me falou do método All Grain. Aí eu, eita, tá bom, sendo assim tá certo. Aí comecei só com uma conversa com cervejeiros caseiros locais, donos de lojas, eles me ensinando. A segunda já foi no método All Grain, mas assim, pulando alguns passos, mas já um salto de qualidade já foi muito visível. Muito visível. E fui assim, buscando, aprendendo, aprimorando, fiz um curso presencial, né? Fiz uma braçagem presencial com esse mesmo pessoal aqui. Aí, pelo que eu tinha feito, aquilo ali era praticamente a mesma coisa, certo? E aí fui fazendo cerveja, evoluindo. O que é que eu quero que você entenda? Que fazer cerveja além de você saber o que é ser um cervejeiro caseiro, que eu te falei, você se planeja, você vai atrás do seu equipamento, você sabe a teoria e você, principalmente, dá o seu primeiro passo, beleza? Então, eu queria que você entenda, né, novamente, que fazer cerveja tem uma base teórica ainda, não a base teórica dos 5 passos, isso tem sim, mas tem uma base teórica mental, de o que é o sentimento de você ser um cervejeiro caseiro, né? Eu expliquei aqui lá no início do vídeo, como você se planeja
né, para você se divertir mais, porque a intenção é se divertir mais, né? E isso é muito importante para qualquer coisa na vida. Se você vai fazer um churrasco e você vai comprar qualquer coisa e faz de qualquer jeito, não é a mesma coisa, não é divertido. Agora, se você se organiza, se você compra as coisas organizadas, você faz as coisas antecipadas, se você já deixa a farofa pronta, se você já deixa o vinagrete pronto, não vai fazer o vinagrete na hora que está fazendo a carne, queima a carne, se organiza, tempera a asinha, isso é muito mais gostoso, né? Você se diverte mais, você come melhor, né? Fazer cerveja é a mesma coisa. Se planeje para se divertir, porque a intenção é se divertir. Estude, entenda quais são os 5 passos e dê o seu primeiro passo. Não deixe de dar o seu primeiro passo, tá? Eu queria mais uma vez pedir para vocês curtirem, compartilharem esse vídeo, para que mais pessoas entendam como fazer cerveja, entendam que há uma parte teórica, mental por trás disso tudo, né? Para clarear as coisas, né? Para você entender que é na cozinha de casa, é entender que dá trabalho, mas entender que é divertido, mas entender que tem um resultado por trás disso tudo, mas entender que você pode se sentir uma pessoa melhor, porque você pode fazer uma coisa, uma magia, né? Você pode se sentir um mágico, um alquimista, né? Você pode ser uma pessoa que faz parte do grupo de cervejeiros caseiros, você pode ser uma pessoa, fazer parte de um grupo seleto de pessoas que sabem fazer cerveja na cozinha da sua casa. Para quê? Para beber melhor, para escolher o que beber e ainda por cima se divertir. Então, curta esse vídeo, compartilhe para que mais gente tenham essa ideia, aprendam isso aí, certo? E você, pare de procrastinar. Eu sei que isso é normal, eu sei que todo mundo procrastina. E eu estou aqui, não é com maldade, eu estou aqui para lhe puxar, para você fazer a sua primeira cerveja. Pelo amor de Deus, dê o seu primeiro passo. Porque depois que você der o seu primeiro passo fácil, você vai dar o segundo passo fácil, e vai dar o terceiro passo fácil, o quarto e o quinto, e você vai só dando o passo fácil quando você vê, você está tomando a sua primeira cerveja caseira, que você vai dizer assim, ó, fui eu que fiz isso aqui. Beleza? Isso aqui tem álcool? Acha que eu botei álcool? Não. Isso aqui tem gás? Acha que eu botei gás? Não. É segredo. Eu sei porque eu sou cervejeiro caseiro. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que vocês entendam que há uma coisa mental aí. Espero que vocês entendam dessa teoria, como é importante isso aqui, como você pode começar, certo? E eu espero de coração, sinceramente, que vocês tenham entendido, que vocês tenham curtido esse conteúdo, né? Que é complementar aos vídeos que eu fiz até agora em sequência, né? Falando dos 5 passos teóricos que você obrigatoriamente tem que saber fazer. Isso aqui, os 5 passos você tem que saber fazer, certo? Mas não são só eles. Se você só fizer eles e não tiver equipamento, se você não se planejar, você pode até fazer, sem equipamento não faz, mas se não se planejar, você pode até fazer se estressando. Mas isso aqui complementa tudo, os 5 passos, né? Se você tem alguma objeção, se você tem, beleza, eu sei os 5 passos, mas começa como? Começa aqui, assiste essa aula de novo. Beleza? Assiste, está aí de graça para você. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.